Vamos pegar nossas Bíblias, vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Efésios. Desde a semana passada que nós começamos, Começamos um novo estudo. Agora vamos gastar um bom tempo estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, são 6 capítulos. Lembrando que na semana passada fizemos uma visão geral, abordando sobretudo o tema que nós demos a essa epístola, que é a revelação do Cristo cósmico na economia de Deus. Então, para quem deseja entender o motivo desse tema, porque é um tanto diferente, o Cristo cósmico, uma expressão não raras vezes usada, poucas pessoas usam esse termo. Nós ministramos uma palavra para demonstrar esse tema. Falamos sobre a economia de Deus, falamos sobre o Cristo cósmico, porque nesta epístola Paulo aborda a pessoa de Cristo na perspectiva cósmica e não na perspectiva telúrica. O que significa isso? O Cristo cósmico é o Cristo na eternidade, é o Cristo que está fora do tempo e do espaço. É aquele que tem uma obra e trabalha independentemente do processo histórico da humanidade. Ao passo que o Cristo telúrico se refere ao Cristo encarnado, é o Cristo histórico, aquele que se encarnou há 2000 anos, aquele que nasceu em Belém, aquele que é mais conhecido por Jesus de Nazaré. Nós fizemos então a distinção entre o Jesus de Nazaré, a humanidade do Cristo, e a sua pessoa eterna, o Logos eterno, na eternidade, fora do tempo e do espaço, a obra eterna desse Cristo, que é na perspectiva do Cristo cósmico, Se alguém quiser entender melhor, pode assistir a esta mensagem na internet. Ainda não está postada, mas creio que nessa semana ainda o Gilson irá editar e postar a mensagem no canal do YouTube do Ministério, tá bom? Hoje vamos dar seguimento, atentando para um aspecto muito importante. Leia comigo, portanto, capítulo 1 de Efésios. Eu vou ler com vocês até o versículo 14. Embora não iremos tratar sobre esses 14 capítulos, mas é sempre bom você ler toda uma porção, e então, a partir dessa visão da porção, você começa a dissecar o entendimento que ali está, tá bom? Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esta é a primeira porção de Efésios, sendo que é separada, o versículo 1 e o versículo 2 é aqui o prefácio, a saudação. E então Paulo começa efetivamente a tratar do tema desta epístola a partir do versículo 3 em diante. Interessante que nós observando, a partir do versículo 3, Paulo fala acerca que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Na semana passada nós falamos sobre o mistério, ou seja, Paulo nessa epístola, ele fala que Deus tem um propósito eterno a cumprir, ele tem um plano a realizar, e este plano, este propósito que Deus definiu no seu coração antes de haver tempo, era um mistério até então. Ou seja, Deus firmou um propósito na eternidade passada, foi o que nós chamamos de um mistério que foi firmado na eternidade passada. Esse mistério permaneceu oculto durante toda a era, desde o primeiro homem, Adão, até a era apostólica, ou seja, antes dos apóstolos, segundo Paulo, falamos disso com bastante detalhe na semana passada, nenhum homem sabia acerca deste mistério. Então pensem vocês que Moisés, Salomão, Davi, que seja Jeremias, Ezequiel, Daniel, nenhum dos profetas, nenhum homem do Antigo Testamento teve a compreensão do mistério. Ou seja, a vontade de Deus estava selada, a vontade estava oculta, E então é com os apóstolos e a partir do ministério apostólico, sobretudo do apóstolo Paulo, que esse mistério começa a ser desvendado. Então toda essa epístola vai falar muito acerca deste mistério, é a revelação do mistério de Deus. Lembrando que esse mistério diz respeito à economia de Deus, ou seja, diz respeito ao propósito de Deus. Então é importante que quando nós lemos as Escrituras, que nós, ao nos aproximarmos para ler e compreender o que ela quer nos ensinar, nós tenhamos em mente sempre esse princípio, que todas as coisas acontecem segundo o propósito de Deus para o homem. Então Deus cria o homem com um propósito. O homem não é criado sem propósito algum. O homem não é criado para que cada um dos homens tenha, ou para que Deus tenha um propósito específico para cada homem, diferentemente. Não, Deus tem um propósito singular, esse propósito que é firmado na pessoa de Cristo, Cristo enquanto o fundamento, Cristo enquanto a razão, Cristo enquanto a origem, ou seja, por assim dizer, o mistério, ou que seja o propósito de Deus, ou que seja a economia divina, tem Cristo como centro de todas as coisas. Ele é a origem, Ele é o centro, Ele é o alvo, Ele é a razão, Ele é o fundamento, ou seja, o propósito de Deus é cristocêntrico. Por isso nós devemos olhar sempre para o fato de que quando o apóstolo Paulo escreve suas epístolas, ele estabelece sempre uma expressão. Veja no versículo 3 do capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essa expressão em Cristo significa que nós não teríamos acesso a nenhuma das bênçãos divinas se não fosse por causa de Cristo, se não fosse na pessoa de Cristo, se não fosse em razão do próprio Cristo. Então nós vamos olhar agora, a partir de hoje, essas bênçãos espirituais. Quando Paulo fala do propósito divino para nós, ele vai apresentar pelo menos 3 grandes bênçãos espirituais que Deus o Pai concede a todos nós, sobretudo a nós os que cremos no Evangelho. Então essas bênçãos, elas brotam do Cristo de Deus. Devemos olhar para o Cristo enquanto a pessoa do Cristo de Deus, a obra que Ele realizou, e essas bênçãos como sendo o resultado da obra que Ele estabeleceu, da obra que Ele realizou. Ou seja, todas as bênçãos que nós veremos aqui neste capítulo, elas são o resultado
da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Quando nós olhamos, eu quero que você verifique a estrutura dessa porção de Efésios. Começa dizendo que o Pai nos abençoou, versículos 4 e 5. Ele fala acerca da escolha, versículo 5, acerca da predestinação, e termina o versículo 5 dizendo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, aqui ele fala das bênçãos que o Pai nos deu, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, ele diz, para louvor da sua glória, ou para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você tem o Pai, que escolhe e predestina. Você tem agora o amado, que é uma referência a Cristo. E aí vai nos falar no versículo 7 sobre a redenção, não é? A redenção que ele efetuou por meio do seu sangue. E aí vai até o versículo 11, lá no finalzinho, que diz, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, versículo 6, para louvor da sua glória, encerra a primeira bênção. Fala do amado e da obra de redenção, versículo 11 e 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, novamente encerra a segunda bênção. A expressão que encerra cada uma das bênçãos é para louvor da sua glória. Estão percebendo isso ou não? Essa divisão? E aí então no versículo 13 fala acerca da obra do Espírito Santo, que é uma obra de selamento e do penhor que ele nos concede, e encerra o versículo 14 para o louvor da sua glória. Então essa expressão para louvor da sua glória é a expressão que finaliza cada uma dessas três bênçãos. A bênção proveniente do Pai, ou seja, a bênção que o Pai nos dá, tendo o Pai como aquele que age a nosso favor. A bênção que procede do Filho, tendo o Filho que age a nosso favor. E a bênção que se refere ao Espírito Santo, sendo o Espírito Santo o que age a nosso favor. O que implica que Deus, em todas as suas manifestações, em todos os tempos, que Deus, na sua triunidade, Ele está totalmente empenhado pela salvação do homem, Ele está totalmente empenhado para o cumprimento do seu propósito na humanidade. Essa porção nos lembra muito o livro de Lucas, capítulo 15, quando Jesus, falando dessa obra de salvação da parte de Deus para a humanidade, Ele nos traz as três primeiras parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Por que se assemelha Efésios capítulo 1, de 1 a 14, com essas três parábolas? Porque quando você olha em Lucas capítulo 15, você vai observar que ali você vai ter o filho agindo, assim como o pai agindo, e o Espírito Santo agindo em prol do homem. Na parábola da ovelha perdida, você encontra o bom pastor, o pastor, que vai em busca da sua ovelha, que vai resgatar a ovelha que se perdeu. Implica a obra do filho a nosso favor. Quando você olha a parábola da dracma perdida, você vê ali a figura de uma mulher que acende uma candeia dentro de casa para encontrar uma dracma que havia perdida. Refere-se à obra do Espírito Santo, que é a obra de iluminação, que é acender a candeia do espírito humano, para que agora o homem, uma vez iluminado, encontre os valores que foram perdidos em razão da sua queda. E a parábola do filho pródigo fala do pai, que recebe em amor, em graça, o filho que retorna à sua casa. É o pai que toma o filho e coloca o filho na posição que ele sempre deveria estar, que é a posição de filhos. Então, tanto Lucas capítulo 15, nas três primeiras parábolas, como em Efésios capítulo 1, de 1 a 14, nós temos essa estrutura: Pai, Filho e Espírito Santo agindo em prol do homem, com o fim de resgatá-lo, não somente resgatá-lo, mas colocá-lo no seu devido lugar. Olha, quando falamos de salvação, isso é o que mais nos interessa, entender onde nós entramos nesse mistério divino que foi revelado. Quando se fala de salvação, é a parte mais importante, é quando nós nos entendemos qual é a minha participação, como isso acontece na minha experiência pessoal. É sempre importante você perceber
que são 3 momentos importantes. Por que o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não é para nós ficarmos discutindo a Trindade, porque o tema Pai, Filho e Espírito Santo, chamado Trindade, ou Deus Triuno, ou Deus Trino, durante toda a história da igreja, só serviu para discussões infindáveis, só serviu para dividir o povo de Deus em denominações, só serviu para criar problemas de relacionamentos entre as pessoas e, sobretudo, para causar a morte de centenas e milhares de pessoas, quando no princípio a igreja romana estabeleceu o dogma da Trindade, e agora quantos não cedessem ao dogma da Trindade era considerado herege. E vocês sabem muito bem o que acontecia com os hereges, ou com aqueles que se opunham ao pensamento, ao dogma da Igreja Católica Romana ao longo de toda a sua história, sobretudo durante a Idade Média. Então nós não temos aqui o propósito de debater a triunidade de Deus por vários motivos. Primeiro, porque o homem é incapaz de discernir quem é Deus. O homem é criatura, o homem é um ser limitado, é um ser preso no tempo, no espaço. Seria muita arrogância do homem querer entender a divindade. A divindade, esse Deus eterno, é aquele de que Paulo fala que olho algum jamais viu e nem é capaz de ver. Ora, se o homem não viu, nem é capaz de ver, mas tudo que nós sabemos acerca do Deus eterno, que habita em luz inacessível, é aquilo que nos foi revelado na pessoa de Cristo, então nós devemos nos recolher à nossa insignificância e apenas colher aquilo que está disponível, aquilo que nos ajuda a crescer em graça, aquilo que nos ajuda a crescer em vida. Temos que olhar para essa apresentação do eterno enquanto essa triunidade, para podermos entender como que esse Deus trabalha em relação ao homem. E aqui nós vamos encontrar, nesta ordem, o Pai, que na eternidade passada, olha na sua Bíblia, versículos 4 e 5, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, esse propósito que nos inclui, que nos envolve, ele tem o seu começo, a sua origem, antes da fundação do mundo. Ou seja, a nossa história, ela já começou lá atrás, antes de haver mundo. Então a nossa história é o cumprimento da vontade de Deus. Ocorre que quando nós viemos ao mundo, quando Deus criou o homem, este homem ele caiu. Nós sabemos da história da queda do homem, ou pelo menos poderíamos dizer, nós sabemos da história quando o homem, adquirindo a consciência de si e de Deus, adquirindo a consciência do bem e do mal, ele toma um caminho adverso, um caminho contrário ao caminho proposto por Deus. Porque o caminho proposto por Deus Deus nos criou há um propósito. Quando o homem não caminha na direção desse propósito, podemos usar a expressão, ele erra o alvo. E essa expressão errar o alvo é que no grego se lê hamartia, é o que na nossa Bíblia em português se lê pecado. Pecado não é fazer isso ou aquilo. Talvez tenha sido esse um dos maiores erros que o cristianismo cometeu em toda a sua história, foi perder a noção e o significado de pecado. Aí se você olhar a história da igreja, vai encontrar as pessoas dizendo, líderes, né, pastores, padres e bispos e toda sorte de mestres, doutores, dizendo que pecado seria comer um tipo de comida, ou vestir um tipo de roupa, ou cortar o cabelo de um certo modo, ou frequentar um dado lugar, e não sabem que pecado, a palavra pecado, deve ser lida sempre errar o alvo. De modo que sempre que você age, que você procede, independentemente, né, de qualquer conceito religioso, se aquilo que você faz, que você realiza, não converge para o propósito para o qual você foi criado, você está errando o alvo, você comete pecado. Tanto é que a Bíblia, o próprio Cristo inclusive, ele fala contra algumas obras que para nós aparentemente são boas, para nós aparentemente são justas, são santas, né? Mas Cristo fala contra, por exemplo, ele fala, quando vocês forem dar uma esmola, e ninguém pode questionar o ato de dar esmola, parece um ato bom, uma generosidade,
Ele fala que os escribas e fariseus faziam isso, davam esmola, de um modo que nós devíamos evitar. Porque eles faziam isso, davam esmolas, para serem vistos pelos homens. Jesus fala, quando eles fazem isso, eles estão errando o alvo. Então, a despeito de a aparência da obra ser uma aparência de piedade, ser uma aparência de generosidade, o que implica o pecado é a disposição do seu coração. Ao contrário desse exemplo, temos o exemplo de Raabe. Está lá tanto no livro de Josué, capítulo 2, como também no livro de Tiago. Raabe, uma mulher cananeia e prostituta, que procedeu ocultando os espias de Israel, mentindo para as autoridades do seu povo, traindo a confiança do seu povo, e a despeito dessas obras todas, esteticamente, exteriormente, serem vistas ou tidas como obras perversas, porque trair, esconder e mentir não são coisas boas. Mas lá em Tiago é dito que quando ela assim procedeu, ela foi justificada. Aí é onde cria a crise na mente daquele que não entendeu ainda que pecado não é meramente um ato exterior, mas o pecado, ele tem origem no coração. Você pode pecar com uma boa ação e pode pecar com uma má ação. Sabe quando, por exemplo, você faz algo de bom para uma pessoa, mas lá no seu interior você não está de fato ajudando a pessoa porque ela precisa, porque ela carece, porque ela passa por dificuldade, mas você está já pensando lá na frente como que aquela sua dádiva vai dar a volta e vai voltar para você. Então aquele ato de bondade, ou aparentemente de bondade, é pecado, porque você maquina no coração, você no seu coração age com perversidade, com dissimulação. Por isso que o pecado da hipocrisia é tão reprovado em toda a Escritura. Bem, de todo modo, nós temos que entender que o propósito de Deus começa na eternidade passada, quando fala que o Pai nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Tudo começa na eternidade. Só que esse homem cai, ele erra o caminho, ele erra o alvo, ele cria, ele constrói para si uma vereda, um caminho, que quanto mais ele caminha nessa direção que ele está construindo, mais distante ele vai ficando do Pai. Quanto mais ele avança, mais perverso ele se torna, mais mal ele se torna, ele vai se afastando. Por isso que a segunda bênção apresentada por Paulo, nós vamos falar sobre cada uma delas em pormenores, ou apenas apresentando o quadro geral. Versículo 6 em diante, quando fala, para o louvor da sua glória, ou da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Aí vem a segunda bênção. A primeira é o fato de nós estarmos no plano de Deus na eternidade passada. A segunda bênção que nos é apresentada aqui é a obra de redenção. Como que o verbo de Deus entra na história humana para redimir o homem da sua condição caída, da sua condição pecaminosa. E aqui vale a pena compreender que quando o Cristo de Deus vem resgatar o homem, vamos falar muito sobre redenção, esse livro nos propõe temas maravilhosos. Essa redenção não é para que você apenas acredite e se torne um crente, no sentido histórico da coisa, um cristão no sentido só num evangélico, mas essa obra de redenção visa corrigir esse caminho que o homem criou para longe de Deus, a fim de que o propósito proposto se cumpra. Porque se não há redenção de fato e de verdade, o propósito antes da fundação do mundo nunca poderá ser cumprido, nunca poderá ser realizado. Então o Pai, na eternidade passada, ele tem um propósito. No tempo, o Cristo de Deus nos redime, como que nos traz de volta para o ponto inicial, para começarmos agora a percorrer o caminho que nos levará ao cumprimento do propósito de Deus. Por isso que entra a terceira bênção, que é a obra do Espírito Santo. A obra, quando diz que nós somos selados pelo Espírito, recebemos do Espírito como um penhor, e é esse Espírito quem atuará profundamente dentro do homem,
para que aquilo que foi proposto na eternidade passada se cumpra, enfim, em nós. Então, a nossa história deve ter essas três perspectivas. Para que Deus nos criou, olhando o propósito eterno, olhando a nossa condição caída, entendendo profundamente o que é a queda, como ela aconteceu, como de fato essa queda acontece dentro de todos os homens que vêm ao mundo, o que de fato é o pecado, por que o homem precisa de redenção, entender como essa redenção ela opera organicamente dentro de nós. E a terceira perspectiva é então onde nós chegaremos por meio da obra do Espírito Santo, que em nós aplica essa obra. Olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro. Essas três bênçãos, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, a morte histórica do Cristo, que é aqui representa a redenção, e a obra do Espírito Santo, que nos levará à consumação em nós do propósito eterno de Deus. Três perspectivas. Amém, queridos? Olhemos, portanto, a partir de agora, essas bênçãos de que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Olhemos essas bênçãos espirituais nessas três perspectivas, começando hoje pela obra da eleição e da predestinação que Deus propôs a nós. Amém? Começamos hoje, portanto, com esta bênção. Não sei se eu consigo exaurir esse tema hoje. Se eu não conseguir, nós continuamos ainda nessa bênção na próxima semana. Eu quero que os irmãos entendam estruturalmente o meu pensamento, o que seja o pensamento da escritura, da carta que eu estou expondo aos irmãos. Tá bom? Primeira bênção, nós vamos chamar de ruiostesia. Ruiostesia, tá bom? Vamos lá. Quando diz assim como nos escolheu nele, versículo 4, antes da fundação do mundo, fala de uma escolha. Essa escolha não é uma escolha aleatória, é uma escolha em amor. Quando nós olhamos, por exemplo, em toda a Escritura, o tema eleição e predestinação, ou seja, a eleição é a escolha divina para aqueles que cumprirão o supremo propósito de Deus. Vamos verificar que Deus, Ele escolhe em amor, diferentemente dos homens. Tanto é que o texto diz assim, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Esse em amor muda toda a nossa perspectiva, porque quando nós, homens, escolhemos alguém, quando nós escolhemos algo, nós escolhemos a partir de uma ambição, de um egoísmo. Aquilo que nós chamamos de bonito e chamamos de belo, nós queremos nos apossar disso para o nosso próprio ego. Então, e geralmente nós fazemos isso com acepção de coisas. Então, por exemplo, quando um homem escolhe uma mulher para se casar, ele vai escolher qualquer mulher? Não, ele vai ter os seus critérios. Dificilmente, mas acontece, tá? Acontece. Mas dificilmente um homem escolhe uma mulher porque a ama. Pastor, mas eu escolhi porque amo. O problema é que o nosso conceito de amor é que também está maculado. Nós amamos aquilo que satisfaz o nosso ego. Isso parece mais egoísmo do que amor. Tanto é que quando esse amor dá errado, esse amor se transforma num grande problema, se torna num ódio, numa perseguição, se torna num abandono, se torna em agressões, se torna em falatórios profanos contra a pessoa, profanação do nome da pessoa, do caráter da pessoa. Mas quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe em amor de fato. Ele nos amou abundantemente. Quando João fala sobre o amor de Deus, ele fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira, um amor que é inexplicável. Quando Paulo fala sobre esse amor específico da eleição, ele fala, por exemplo, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse aborrecer, entenda, em nome de Jesus, não é odiar. Aí nós tratamos agora com um grande problema de tradução, porque, salvo engano, a versão corrigida diz: amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Outras versões diz: aborreci de Esaú. Aí logo a pessoa que se depara com um texto desse fala assim: mas então Deus ama a uns e odeia a outros? Como pode? Não haveria uma contradição
aqui patente, uma vez que o próprio Jesus ensinou dizendo: amarás ao teu próximo e também amarás ao teu inimigo. Então haveria aqui uma contradição flagrante, não é? É uma contradição interna no conceito das Escrituras. Mas a verdade é que quando Deus ele escolhe alguém, o conceito de amor eletivo, ele escolhe independentemente daquilo que somos. Simplesmente ele ama porque ele ama. O amor humano, ele fala assim: eu amo o fulano porque o fulano tem tudo aquilo que me satisfaz. Então você procura a pessoa que tem aquele perfil que você está procurando. E dificilmente, inclusive, se olha para o caráter, né? Geralmente se olha para o corpo, para a altura, para a cor da pele, para a cor dos olhos, para a classe social, para a condição financeira, né? O que essa pessoa pode agregar a mim? E Deus, quando ele olha e ele ama, e ele escolhe porque de fato ele nos amou incondicionalmente. Veja que é dito que essa escolha e essa predestinação tem um propósito. E talvez aqui seja, eu imagino, um dos grandes problemas nossos enquanto cristãos, enquanto crentes, né? Enquanto aqueles que começaram a seguir o Evangelho, que quando nós nos convertemos, nos disseram assim: olha, Jesus morreu por você porque Ele quer te salvar. Mas isso não foi suficiente para você aceitar a Jesus. Algumas coisas externas tinham que estar acontecendo para você buscar esse refúgio nessa salvação. Então, às vezes eu fico observando, tem pessoas que passam 10 anos aqui comigo, nunca me procurou para uma comunhão, às vezes nunca me procurou para uma palavra, nunca pediu ajuda, uma orientação, às vezes vinha a cada 6 meses, 6 meses aparece. De repente, quando acontece uma tribulação, uma luta, um vento, que a pessoa vê que ela corre rapidamente, entra em contato comigo: pastor, me socorre. Amém, te socorre. Aí a pessoa vem para a igreja, traz Bíblia, vem para o culto, chega cedo, sai depois de todo mundo. Peraí, quer enganar quem? A Deus, a você, a mim, a quem? Nós temos que entender que nós não podemos buscar a Deus, ou aceitar a Jesus, ou receber Jesus, buscando realizar um propósito particular. A pessoa às vezes aceita Jesus porque diz assim: olha, você vai morrer e você vai para o inferno. Aí a pessoa muito medrosa, que tem medo da morte, do inferno e do diabo, ela aceita Jesus, porque ela não quer ir para o inferno. Mas a mais corajosa fala assim: não aceita Jesus, você pode ameaçar. Ela não aceita Jesus, até que vem a enfermidade, até que o médico diz: não tem mais chance, o seu estágio de câncer é o estágio 4, daí para frente agora é só paliativo, é só um remedinho, um negocinho, você vai para a sepultura. Aí a pessoa aceita Jesus, porque agora ela está vendo que a ameaça pode se concretizar. Mas o povo está sempre aceitando a Jesus para receber uma bênção, para receber um casamento, por causa de um emprego, por causa do céu, com medo do inferno, com medo do demônio. Sempre, ou seja, na maioria das vezes, é a maioria esmagadora, as pessoas são atraídas ao Evangelho, a um suposto Evangelho, como quem busca a realização de algo pessoal. Dificilmente alguém fala: puxa, Deus me criou para. Eu sou criatura, Ele é Deus, Ele é o eterno, Ele tem propósito. E a despeito de quantos propósitos eu tenha na minha vida terrena, todos os meus propósitos devem estar submetidos ao supremo propósito de Deus. Para que Deus nos criou? Qual é o propósito? Para que Ele te escolheu? Por que Ele te predestinou? Vamos ver aqui no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, o alvo dessa escolha é a nossa plena santificação. É lógico, nós temos que entender de que santificação está dizendo aqui. Acredito que ao longo desse estudo nós vamos entendendo essas coisas. Eu não tenho como explorar cada aspectozinho, fica um volume de muita informação. Mas o fato é que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, este é o nosso alvo. Ou seja, quando diz para sermos santos e irrepreensíveis, não diz respeito a irmos para um lugar, a recebermos uma veste, a recebermos uma coroa,
Porque até nesse sentido está desvirtuado o sentido. Você pensa, puxa, eu vou para o céu, chega lá, eu vou receber uma veste branca. Como se você não pudesse fazer uma veste branca para você vestir, né? E aqui o pior, ninguém quer essa veste branca aqui. Ficaria parecendo um louco vestido de branco andando por aí na rua. Uma veste longa, talar. Quando diz santos irrepreensíveis, não está falando de coisas externas. A pessoa, eu vou para o céu, Deus vai me dar uma coroa. A pessoa está interessada numa coroa que ele possa colocar sobre a cabeça. Ou ir para um lugar, ele não quer ficar na terra. A terra é terra de pecado, de coisas erradas. Quer ir para o céu, quer ir para algum lugar onde seja uma luz muito clara, tem uma abóbada, tenha anjos, tenha harpa, tenha isso e aquilo outro. Ao passo que a Escritura diz que nós fomos predestinados, ou melhor, escolhidos, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, fala de uma condição ontológica. Ou seja, uma condição do nosso ser. Ontológico quer dizer referente ao ser. Aquilo que somos no nosso espírito, aquilo que somos na nossa alma, aquilo que somos no nosso coração. Portanto, o propósito de Deus já aponta para uma condição orgânica do nosso ser, daquilo que nós seremos. E hoje eu quero gastar um tempo maior falando para os irmãos, quando diz no versículo 5, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Adoção de filhos. Aí na sua Bíblia aparece essa expressão, mas no grego você vai encontrar uma palavra chamada hoiotesia. Hoiotesia se traduz aqui em português, adoção de filhos. Quando nós tratamos de tradução, nós nos esbarramos num problema. Me recordo como se fosse hoje, um dia, um professor de linguística, numa aula, ele diz assim, que quando a pessoa traduz, ela trai. Na ocasião, esse conceito desse professor me ofendeu profundamente. Por quê? Porque na ocasião, isso salvo engano em 2007, 2008, por aí 2006, 2007, eu ainda lidava muito com o problema da tradução. Ainda tinha o meu olhar muito voltado para acreditar que quando eu lia algo aqui, talvez eu tivesse aqui a exatidão do que se queria dizer. Mas quando você começa a estudar hermenêutica bíblica, exegese bíblica, quando você começa a estudar os contextos bíblicos e começa a estudar as traduções, você percebe que quando a Bíblia chegou a nós na língua portuguesa, muito do que se quis dizer se perdeu. Imagine que quando Paulo diz que Deus nos predestinou para a adoção de filhos, ele disse para a ruiotesia. Essa palavra tem um significado para os gregos, ou na língua grega. De repente chega para nós a adoção de filhos. O que você entende por adoção de filhos? Para mim, a adoção de filhos, adotar um filho, é você receber alguém que não é seu filho legítimo, mas que juridicamente e judicialmente e legalmente se torna seu filho por um mero documento que não os liga pai e filho organicamente. Não é assim que nós pensamos? Alguém adota uma criança e recebe um documento legítimo, legal, jurídico, que diz agora que ele é seu filho. Você pode colocar o seu nome ou sobrenome no nome dele. Você agora tem a responsabilidade, todos os deveres, mas não existe uma relação orgânica, uma relação vital entre pai e filho. Então, certamente a expressão adoção de filhos não consegue nos trazer com exatidão o sentido que o apóstolo Paulo nos trouxe. Nós temos que compreender este ponto, porque por falta de compreensão do que seja adoção de filhos, que em outros lugares é chamado de regeneração ou de novo nascimento, ocorre que o cristianismo caiu no mesmo erro dos judeus no tempo de Cristo. Qual foi o erro dos judeus? Eles entenderam assim, nós somos um povo eleito, nós somos um povo escolhido, preste atenção, porque cada informação que eu estou dando aqui serve para você construir todo o panorama da escolha e da predestinação, tá bom? Eles entenderam, nós somos um povo eleito, os judeus pensaram, somos um povo escolhido, e portanto, somente nós, escolhidos, pertencemos a Deus. Entendam isso? Eles entendiam assim, somente nós pertencemos a Deus. E a prova que eles tinham era o sinal externo
da circuncisão. Nasceu o menino ali, já circuncidava aquele menino. De modo que as genealogias eram todas construídas somente com nomes de homens, porque as mulheres naturalmente já estavam incluídas ali, representados pelos seus pais, né? Então imagine só, tem a circuncisão? Não tem, então não faz parte do propósito de Deus. Com isso, eles criaram um orgulho nacional, se tornaram pessoas extremamente facciosas, deixaram de entender o propósito da escolha de Deus do povo de Israel, consequentemente não realizaram a vontade de Deus, e agora então eles simplesmente tinham apenas um orgulho de pensarem que eles eram únicos e exclusivos. Por que eu disse que os cristãos cometeram o mesmo erro? Porque há duas linhas dentro do cristianismo que pensa algo muito semelhante, muito próximo dos judeus. A linha calvinista, que é a linha mais extrema, ela fala assim, não, Deus escolheu algumas pessoas para a salvação. Deus escolheu algumas pessoas para, digamos, para irem para o céu. E as demais que ele não escolheu, não são filhas de Deus, e não sendo filhas de Deus, estão todas condenadas. É assim que pensa a visão calvinista. A despeito de ter diferenças na visão calvinista, porque tem uns que pensam que Deus escolheu um para a salvação, outro para a perdição, e tem uma linha mais suave, mais amena, que diz, não, Deus só escolheu para a salvação, não escolheu para a condenação. Mas o simples fato de Deus não ter escolhido para a salvação, já por exclusão já está condenado. Só que eles não querem falar, Deus escolheu para a condenação, entendeu? Para evitar essa palavra muito forte, tem uma linha do calvinismo que prefere dizer que Deus só escolheu para a salvação, mas não escolheu para a condenação. Mas aqueles que não foram eleitos para a salvação, não são eleitos para a salvação. Se não são eleitos para a salvação, logo não poderão ser salvos. Se não podem ser salvos, são destituídos da graça de Deus, logo estão perdidos, né? E isso cria o quê no ser humano? Primeiro, cria um orgulho. Eu sou predestinado. O Cadmo não é predestinado. Ah, pastor, mas ninguém pode dizer que o outro não é predestinado. Mas pelo que tudo indica, não deve ser. O fato é que eu sou, né, predestinado. O fato é que a minha igreja é. O fato é que tem meia dúzia de pessoas no mundo que são. E isso cria um orgulho, porque você coloca o seu Deus em detrimento ao restante da humanidade, como se Deus fizesse acepção de pessoas, como se Deus fosse seletivo. Mas tem a linha pentecostal, neopentecostal, chamada de evangélicos, que eles não acreditam na predestinação. Mas eles falam assim, olha, se você aceita Jesus, e a prova material e cabal do aceitar Jesus é o batismo na água do Rio Jordão, da piscina ou do córrego, não importa, mas aquele ato do batismo, quando o pastor diz, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso seria a marca externa, a prova de que você agora está salvo, porque aquele que não veio para a sua igreja, aquele que não passou por esse batismo, estaria perdido. Isso também cria um orgulho, né? Não é sem razão que você vai ouvir abundantemente dizendo que os crentes estão salvos. E eles estão achando que estão salvos porque passaram por esse rito, né? E eles estão dizendo que todo mundo vai para o inferno. Vocês acreditam que tem alguém da minha família, lá dos primos da minha mãe, aqueles crentes bem rigoroso, que ele não frequenta a casa dos pais, não frequentava, os pais parece que já morreram, porque os pais não eram crentes, segundo ele. Ele dizia que os pais, portanto, iam para o inferno. Quando o pai dele faleceu, ele não foi ao sepultamento. Quando perguntado por que não foi, ele disse, o que eu vou fazer num sepultamento de alguém que foi para o inferno? Não, mas parece escandaloso, mas é escandaloso. Mas é a visão dessa pessoa. As pessoas fazem de Deus um monstro. Ontem mesmo alguém me falou assim, olha pastor, eu conheço alguns ateus e conheço alguns crentes. E eu estava observando que os ateus, eles são mais humanos e mais cristãos do que os crentes. Por que será? Eu falei, simples, porque eles não estão contaminados com esse Deus
do cristianismo, que é mau, que é perverso, e talvez seja esta a razão porque essas pessoas se dizem ateus, ou se dizem ateias, essas pessoas, né? Ou seja, a pessoa quando tem um pouco de entendimento, estuda um pouco, lê um pouco mais, abre o seu horizonte perceptivo, ele se torna incapaz de conceber um Deus que salva, leva para o céu meia dúzia de pessoas, que supostamente seriam santas, supostamente, porque são perversas, e jogam um tanto de gente boa no lago de fogo. Não dá. Eu dizia que na semana retrasada, não sei se foi no Querigma, se foi na quarta-feira, se foi no domingo, eu sei que o Marcinho falando aqui acerca de um amigo que cometeu suicídio, eu fiquei pensando, eu estava sentado ali pensando, a pessoa entra num mundo sem pedir, nasce numa família que não escolheu, vive num contexto social que ela não tem como controlar, porque ela é criança, às vezes a pessoa é abusada, ela passa fome, necessidade, a pessoa às vezes ela sofre agressão física, agressão psicológica, a pessoa vai entrando no mundo e vai se carregando de problemas e angústias e traumas, aí chega numa fase de desespero da alma, porque a pessoa vivendo ali um inferno, uma desgraça de vida, porque a nossa vida é muito boa, tem pessoas vivendo um inferno, vocês não têm noção de pessoas que vivem em situações horríveis, aí essa pessoa, acontece de uma ou outra, pelo desespero, pela angústia, acabam por se matar, só se mata por angústia, só se mata por desespero, só se mata por desesperança, quando chega no clímax, né? Aí agora, dizem os crentes, Deus olha para aquela criatura, e segundo o conceito da maioria dos crentes, Deus diz, essa pessoa cometeu o pecado imperdoável, portanto essa pessoa será lançada no inferno. Não basta o inferno que ela sofreu, fugindo do inferno, caiu no inferno. E quem foi que mandou? Deus. Aí eu pergunto, como crer num Deus desse, pessoal? Se isso é Deus, não precisamos de demônio. Não, eu estou falando sério. Se isso é Deus, para que você quer o capeta, o demônio, o diabo, o satanás, o bicho ruim? Pior do que esse não tem. Pastor, mas então? Não, então nada. Temos que rever todos os nossos conceitos. Temos uma hora que você tem que parar. É certo que nem todos estão dispostos a isso. As pessoas que não estão dispostas, que ao ouvir uma palavra dessa que eu estou falando agora, rejeita imediatamente. Tem 3 pessoas que há 10 anos ouvem minha mensagem e dão um dislike. 3. Não passa de 3. E eu acho que elas nem ouvem, né? Quando lança, vai dislike e passa para frente. Porque 10 anos ouvindo a mensagem, não é possível que não muda o entendimento, né? Mas o fato é que as pessoas que não querem entender, elas acreditam que estão prontas, acreditam que estão salvas, acreditam que a sua teologia já abarcou todo o ser divino, acreditam que ela sabe tudo sobre Deus e ninguém sabe mais nada. Essa pessoa, se continuar assim, está fadada ao fracasso. Mas vai dizer isso para essa pessoa, ela não vai entender. Mas nós precisamos entender a nossa profunda necessidade de rever os nossos conceitos. Para entendermos o que Paulo chama de ruiotesia, que se traduz na sua Bíblia por adoção de filhos, quero convidar os irmãos a lerem alguns versículos da Bíblia comigo, alguns textos. Então eu quero que você me acompanhe, que você se permita que a palavra te esclareça. Se você tem resistência, calma, dê a chance a você mesmo. Quero ler alguns textos bíblicos que clarificarão o sentido de novo nascimento, o sentido de filiação, o sentido de regeneração, o sentido de adoção de filhos, que se traduzem tudo isso na expressão grega ruiotesia. O primeiro texto é Gálatas, capítulo 4. Você tem que verificar na sua Bíblia. É preciso chegar em casa e ler o texto de novo.
tem que meditar, tem que compreender. Tá bom? Eu vou ler o versículo de 1 a 7 e começo a explicação do texto, tá bom? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha a expressão aí. A fim de que recebêssemos a roiotesia. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Primeira coisa, entenda que Paulo começa este assunto usando uma símile, usando uma metáfora. Ele faz uma comparação daquilo que ele quer nos dizer com algo que era muito comum no seu tempo. Quando você quiser se fazer entender, cria uma comparação, algo que a pessoa possa olhar e, compreendendo aquilo que você mostra, entenda então o que você de fato quer dizer. Paulo diz assim, olha, veja o que ele coloca como comparação. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ele toma a figura de um herdeiro. Ora, se é herdeiro, se trata de quê? De um filho. Ele toma a figura de um filho. E ele diz o seguinte, que durante todo o tempo em que esse herdeiro, em que esse filho, ele é menor de idade, ele, embora esse posto que é uma concessiva, portanto, embora seja herdeiro, embora seja ele senhor de toda herança, ele em nada difere de um escravo. Temos, portanto, aqui a seguinte comparação. O filho que é herdeiro de toda herança do pai. Como é que eu sei que ele é filho? Porque fala que enquanto o filho é menor, ele está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado por quem? Pelo pai. Então a relação aqui é pai, filho. Aqui é o pai que tem uma herança que deixará para o seu herdeiro, para o seu filho. Mas esse filho, enquanto ele está na sua menoridade, embora ele seja senhor de toda a riqueza do pai, em nada ele é diferente de um escravo da casa. O escravo, ele não é senhor de nada, ele não tem nada. Ele não tem como se apropriar de nada da casa, porque ele não tem direito. E o filho, enquanto é menor, ele se assemelha ao escravo. Então Paulo aqui não está tratando da natureza do filho. Ele não está tratando da natureza do herdeiro. Está tratando da posição. O filho enquanto menor e o filho depois que alcança a maioridade. Esse filho, ele é filho legítimo. Ele foi gerado pelo pai. Ele tem a vida do pai dentro dele. Tanto ele é legítimo que ele é o herdeiro da riqueza do pai, de toda a fortuna do pai, de toda a herança. Só que durante um período da sua vida, ele é menor de idade e, portanto, sendo ele menor, ele vive como se não fosse um filho, em relação à herança. Mas é filho legítimo. Não deixa de ser filho por causa da sua posição. O que Paulo está questionando é a posição que o filho tem enquanto menor e a posição que ele vai alcançar quando ele for maior. Verifique na sua Bíblia. Vou ler novamente para você compreender o meu argumento. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Aí entra a questão do tempo. Ou seja, o filho, ele fica numa condição de escravo, depois ele fica na condição de filho herdeiro.
Mas tudo isso é questão de tempo, não é questão de vida. Não se debate se o filho é filho ou se não é filho. O debate aqui é: esse filho que é legítimo, que tem um pai, que é herdeiro, ele tem um período da história dele em que ele está numa posição como de um escravo, e num dado momento, ao atingir a maioridade, ele assumirá a posição de filho herdeiro e, portanto, poderá tomar posse da riqueza. Confere esse entendimento na Escritura. Versículo 3: assim também nós. Então você olhou para esse exemplo, é um exemplo de um conceito jurídico. Esse é um conceito, né, do direito romano. Paulo se apropria dessa ideia para então falar sobre agora a nossa situação. Falando de nós, ele diz assim: assim também nós, quando éramos menores. Então nós também tivemos um tempo de menoridade. Nós quem, pastor? Nós homens, nós humanidade. A humanidade teve um período de menoridade, e ela terá também um período de maioridade. Mas vamos continuar para os irmãos entenderem. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente, a expressão de escravo, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O versículo 2 fala: mas está sob tutores e curadores. Então, o filho legítimo na sua menoridade, ele tem um tutor, alguém que está ali para cuidar daquela criança até que ela alcance a maioridade. Tem um curador, né? Tem um cuidador, tem um pedagogo. Aí Paulo diz que nós também, enquanto homens, nós, à semelhança desse exemplo, na nossa menoridade, nós também estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Então os curadores, os tutores da criança, agora aqui para nós representa esses rudimentos do mundo. Pastor, o que são os rudimentos do mundo? Ora, são todos os ensinamentos que nós recebemos por herança dos nossos antepassados. Toda a tradição oral, tudo que um dia nos ajudou a caminhar. Posso dar um exemplo prático aqui. A pessoa se converte na Deus é amor. Misericórdia, né? Mas lá ele vai ter um certo cuidado. Vai aprender um tanto de coisas erradas. Vai ficar sob escravidão. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso está errado, aquela pressão toda. Mas essa pessoa, de algum modo, ela está guardada. De algum modo, ela está livre de uma série de coisas que fora daquele curral, ela estaria desprotegida. Seja em qual for a religião. Jesus fala que as religiões são currais. Todas as religiões são currais. João capítulo 10, leia com atenção. Ele diz que o judaísmo, naquela ocasião, ela chama de aprisco, né? Aprisco é uma palavra bonita. Todo mundo quer estar no aprisco, eu não quero. A pessoa não parou para perguntar o que é aprisco. Aprisco é um curral. Tem um coxo, onde se coloca lá a ração. Tem o feno, tem a palha no chão. Os animais fazem suas necessidades ali em cima. É mal cheiroso, é úmido, é apertado, é cercado, no sentido aprisionado. Aí veio Jesus e fala que veio para tirar desse aprisco as minhas ovelhas. Ela chama pelo nome para que as ovelhas gozem da liberdade nos pastos verdejantes, que elas experimentem o cuidado do pastor, as águas tranquilas, as águas frias, né? E ele conclui esse entendimento dizendo: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. São ovelhas que estão em outros apriscos, e a mim convém conduzi-las. Então as religiões, embora tenham de muita perversidade no que diz respeito aos líderes da maioria ou de algumas religiões, é aquilo que Jesus fala que é o mercenário, é o ladrão e salteador, a quem não pertence a ovelha, né? Que veio para matar, roubar e destruir as ovelhas. Mas de alguma maneira as religiões guardam os homens. Os conceitos, por mais rudimentares que seja, de alguma maneira é um tempo de menoridade, a pessoa vive como escravo,
Mas chegará o momento de que essa pessoa alcança a sua emancipação. A emancipação, ela é alcançada quando a sua consciência se dilata e você passa a compreender melhor quem é você, compreender melhor quem é Deus, a vontade de Deus, e você já não está mais sujeito ao aprisco, ao curral, à cerca. Você não está mais sujeito àquele lugar apertado, mal cheiroso, com comida escassa. Você já pode agora gozar da liberdade em Cristo Jesus. E então os rudimentos do mundo é tudo aquilo que de alguma maneira ajudou a humanidade no seu processo e na sua história. Imagine que no tempo de Moisés foi dada uma lei que dizia: olho por olho, dente por dente. Entenda que essa lei não significa que se ensina a vingança. Muitas pessoas, ao lerem olho por olho, dente por dente, falam assim: então é para se vingar? Não, veja que essa lei, ela chega no tempo da humanidade, chamada lei de Talião, exatamente quando os homens viviam na barbárie. Os homens viviam de guerras. Era o tempo das pessoas, era a imaturidade daquele povo, e portanto, quando alguém matava um animal, não raras vezes a pessoa ia lá e matava a pessoa que matou o animal. Então, a pessoa excedia no seu ato, entre aspas, de justiça. Ele excedia. Então, para que a pessoa não excedesse, a lei chegou dizendo: olha, olho por olho, ou seja, não se exceda naquilo que é direito. Isso foi bom ou foi ruim para aquela humanidade daquele tempo? Isso foi excelente, porque essa lei, de alguma maneira, restringia o homem, segurava a barbárie humana, de alguma maneira ensinava o homem que ele não podia se exceder na cobrança do que lhe era devido. Mas veio Cristo e essa lei se tornou obsoleta. Agora já não serve mais olho por olho, dente por dente. Agora você é chamado a amar o seu inimigo, a perdoar, a abrir mão, a caminhar 2 milhas quando ele exige que vocês caminhem uma. Por que agora mudou? Porque a humanidade agora cresceu. Ou seja, a humanidade, na medida que ela vai crescendo, ela vai se libertando desses rudimentos. Então, observe que os rudimentos do mundo significa aquele primeiro conhecimento, aquela primeira compreensão que nos guiavam e nos orientavam na nossa história. Seja uma orientação política, seja uma orientação, digamos, religiosa, seja uma orientação civil, mas aquelas orientações, aquelas leis, quando você lê o Antigo Testamento, está cheio de leis, carregado de leis, eram rudimentos. E fora da Bíblia, nós vamos encontrar também muitos rudimentos. Então é dito que esses rudimentos eram como se fossem os nossos tutores, que nos ajudavam a caminhar até atingirmos uma consciência clarificada acerca da verdade. É mais ou menos assim, para você entender melhor ainda. Um casal tem um filho, esse filhinho ele vai crescendo, e os pais não podem exigir dessa criança aquilo que se exige de um adulto, sim ou não? E aí o pai vai permitindo muitas coisas. A criança fez um cocôzinho na fralda, a mãe briga e bate na criança, só se tiver problema. Mas a mãe vai lá, sorrindo, cantarolando, e vai limpando, ela está limpando, a mamãe está limpando, Mas aí na medida que a criança vai crescendo, a mãe vai mudando, agora tem um piniquinho. Algumas coisas que a criança fazia outrora, a mãe vai corrigindo: não faz mais isso, não pode ser desse modo, até que a criança cresça e atinja a sua maturidade, a sua compreensão, e agora ela não precisará, teoricamente, de tutor, porque ela alcançou a sua emancipação. É certo que tem adultos que ainda precisam de tutores, mas o adulto que precisa de tutor, de orientação, de lei, de coerção, de ameaça, de prisão, é porque ele não cresceu. Ele cresceu no tempo cronológico, mas não cresceu no seu espírito. Ele não desenvolveu a sua consciência. Semelhantemente, no mundo espiritual, estamos falando de salvação, há muitos, e milhares e milhares e milhões, que vivendo hoje no tempo da maioridade espiritual,
da razão espiritual, da compreensão, porque o Cristo de Deus veio, tirou todos os elementos simbólicos, todos os elementos que apenas representavam, todos os rudimentos, e estabeleceu uma visão agora da realidade. Mas quantos podem viver por essa visão da realidade das coisas? Quantos podem entender que você tem que saber lidar agora com a sua própria vida, com a sua liberdade, que o Evangelho te ensina a depender de Cristo, e que você não precisa mais de um pastor para te falar o que fazer e o que não fazer? Infelizmente, não raras vezes, nós temos que orientar. Casal chama a gente, pastor, vem aqui em casa, o trem está pegando fogo. O que foi? Não, porque a mulher não faz comida. Entende isso? Calma. Não, é porque o marido chega em casa e deixa a sandália na sala, joga a toalha em cima do sofá. Vocês estão brincando por causa disso? E vocês querem que conselho que eu dei para vocês? Qual conselho? Não deixa mais a sandália na sala. Vocês estão entendendo, pessoal? Aconselhar o que é aqui? Essa pessoa não cresceu, não desenvolveu. Quer uma palavra pastoral. Que palavra pastoral que você quer? Todo domingo tem palavra pastoral. Você não ouve? Ou você quer que eu fique do seu lado, em detrimento do outro? Ou você quer uma palavra que apoie a decisão que você já tomou e quer apenas manifestar? Então, isso é uma bobagem. Nós temos que crescer. Os pastores, eles pastoreiam mediante o ensino da palavra, não conduzindo a sua vida particular, não indo à sua casa e falando assim, olha, você tem que parar de fazer isso para fazer aquilo outro, não te perseguindo, não te ameaçando. Infelizmente os crentes hoje vivem sob uma rédea de pastores que determinam até se o indivíduo pode ou não pode viajar, se ele pode ou não pode estudar, se ele pode ou não pode se casar. Eu ouvi uma história essa semana, eu vou falar aqui como algo que eu ouvi, mas eu não verifiquei, pode ser que não seja verdade, né? Mas a pessoa que disse isso está aqui na minha frente, eu estou olhando para ela. Disse que ouviu de um certo líder, de uma certa igreja aí, que eu não vou dizer o nome, né? Que segundo agora a nova regra da Universal, não ia falar o nome, acabei falando. A nova regra agora é a seguinte: disse agora, quando um obreiro, um pastor for arrumar uma mulher para se casar, não pode chegar simplesmente se casando, não. A mulher escolhida deve trabalhar na residência do seu pretendente por 1 ano, para ele saber se ela de fato é uma cooperadora idônea. Onde é que nós estamos, né, pessoal? Onde nós estamos? Século 21. A quem ache que isso é coisa divina, é direção de Deus. Não, isso é escravidão. Liberte-se em nome de Jesus. Abra seus olhos. Agora, cuidado, porque muitos, ao entenderem que não devem viver sob escravidão, acabam se tornando pessoas independentes e acham que não precisam mais umas das outras. Aí quebra a comunhão, já não congrega, já não ouve uma orientação, já não se submete mais ao conselho da igreja. A palavra, a pessoa agora ela se rebela contra tudo, se torna uma pessoa agora totalmente autossuficiente, independente, agressiva contra qualquer forma de comunhão, de ajuda, de cooperação. Isso é complicado. Temos que ter o equilíbrio. A liberdade, ela sempre será um equilíbrio. Não podemos fazer mau uso da nossa liberdade em Cristo para quebrar os relacionamentos, para nos desligar das coisas boas que nos unem, as coisas que nos fazem melhorar. Além do mais, não somente precisamos desses laços, mas como eu também sou uma peça importante para ajudar os irmãos de vocês, para me ajudarem. Isso é muito importante entender esse processo. Mas o fato é que no meio espiritual, as pessoas, o cristianismo não permitiu que as pessoas entendessem a sua liberdade em Cristo. Que agora, de Cristo em diante, vivemos na época da maioridade. Vamos ao texto novamente. Capítulo 4, versículo 3 de Gálatas. Assim também nós, quando éramos menores,
estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, o nascimento do Filho de Deus, o nascimento em carne do Filho de Deus, a encarnação do Verbo, define esse momento de que Paulo fala que a plenitude do tempo é o momento em que a humanidade entra na maioridade. Por que de Cristo em diante a humanidade entra na maioridade? Simples, porque Cristo ele vem como a concretização e a realização e a realidade de tudo aquilo que outrora apenas simbolizava. Agora os homens deveriam deixar para trás todos os símbolos, todas as figuras, todos os conceitos, para se apropriarem no entendimento e no coração daquilo que Cristo é em realidade dentro de nós. Em outras palavras, pense comigo, enquanto os judeus estavam pensando assim, olha, puxa, quando virá o reino de Deus, hein? Uma pergunta óbvia, não? Quando virá o reino de Deus? Até hoje os crentes pensam assim. Como será esse reino? Será que vai vir de cima? Deve ser de cima, né? E o conceito de cima e baixo é uma questão totalmente relativa, uma vez que nós vivemos não numa terra plana. Ei, vocês entendem o que eu estou dizendo? Aí, quando virá esse reino? Como será esse reino? De onde virá esse reino? Essa era, os judeus tinham esse conceito é um conceito rudimentar, conceito de lugar onde se deve adorar. Só pode ser em Jerusalém? Não, em Samaria. Aí está estabelecida agora o cisma, a batalha, a guerra religiosa. A Jesus ele fala, olha, preste atenção, Lucas 17, 20 em diante. O reino de Deus, é Jesus falando, não vem com visível aparência. Olha a simplicidade. O reino de Deus não é uma coisa que você vê, que aparece, que parece com algo, que é palpável, que é tangível. Porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. O reino de Deus é uma realidade espiritual. Cristo instaura esse conceito para que os judeus saíssem do rudimento, do entendimento rudimentar, que reino seria a vinda de um homem chamado Messias, se assentaria num trono lá em Jerusalém, para de lá ditar as regras, para que todos agora sigam essa e aquela regra. Não cola, pessoal, não vai funcionar. A nova aliança já foi feita por Cristo, porque a primeira aliança não funcionou. E por que a primeira não funcionou? Porque ela era um conjunto de leis externas que dizia o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Aí Cristo instaura, portanto, um tempo em que agora a percepção do homem se volta para dentro de si. É o que nós chamamos de palavra orgânica, evangelho orgânico. Por exemplo, os judeus, eles tinham lá uma ideia de que a água abençoada, que ficavam nas talhas da purificação, elas tinham um poder de purificar as coisas. Eles aspergiam água nas mãos, nos copos, nos talheres, nas mesas, como hoje os crentes fazem, jogando água ou óleo em carro. Só compra um carro, pastor, unge meu carro. Falei, não faça isso, está tão novinha a pintura, vai tacar óleo em cima do carro, vai manchar seu carro, não, pelo amor de Deus. Não, pastor, vai ter que ungir. Gente, Jesus falou, olha, chegando Jesus com seus discípulos numa ocasião, todos ali procedendo com esse ritual, com esse rito do lavar as mãos, os discípulos de Cristo já orientados por ele, começaram a comer sem proceder, sem o rito. E isso chamou a atenção dos anciãos, dos líderes, dos fariseus, dos escribas, dos pastores, dos bispos, que falaram, por que os teus discípulos não procedem segundo a nossa tradição? Mais simples. Olha como ele instaura uma era de maioridade, porque tudo agora se volta para o que é e não para o que representa. Ele fala, porque essa água aí não pode purificar ninguém. É água.
Porque o problema do homem está dentro do coração. E não é nem o coração, enquanto esse músculo aqui é a sede das suas emoções, pensamentos, mente, vontades, emoções. Essa água não lava. Do modo como essa água não pode me purificar, qualquer coisa que está fora do homem também não pode contaminá-lo. Nada há fora do homem que o contamine, nada há fora do homem que o purifique. Porque o problema do homem está no coração, é de lá que procedem. Aí ele pode falar o que você quiser agora: a maldade, a perversidade, o egoísmo, a inveja, a injustiça, a infâmia. É de lá que procede, ou procedem essas coisas, mas é de dentro. Ou seja, Cristo rompe com o tempo de que as coisas representavam e fala: vamos olhar agora para dentro de nós, porque agora é a era da realidade. Cristo, enquanto a realidade de todas as coisas, é o Cristo que em nós habita, que habita dentro de todos os homens. Ah, pastor, de todos os homens. Não desmarca aí não, em Gálatas não, mas abra comigo rapidamente em João capítulo 1. Vou ter que continuar na semana que vem, queridos. Esse tema aqui é 3, 4 semanas para concluir, mas eu vou até onde eu posso ir hoje. Capítulo 1 de João, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era... Veja que ele começa lá de trás, ele vai vindo, vamos acompanhando o pensamento. Ele, o Verbo, versículo 2, estava no princípio com a divindade, com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Logos, e sem ele, sem o Logos, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Nele quem? No Logos. E a vida era a luz dos homens. Olha que a vida estava nele. Não é o Cristo que declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele é. Quando diz estava nele, quer dizer, é dele que procede a vida. Ele enquanto fonte. Não existe vida em nenhum lugar que dele não proceda. Portanto, se você está vivo, essa vida que te vivifica procede dele, emana dele. Ah, mas o camarada ali é ateu, mas ele está vivo, está caminhando. Então a vida que é Cristo, diz no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz de quem? Dos homens. Interessante que essa vida que é o próprio Cristo, tendo Cristo enquanto fonte, ela agora é luz dentro do homem. Não é dentro daquele que aceitou Jesus, é dentro do homem. Olha o versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, veio como testemunha, para que testificasse a respeito de quem? Da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Essa não é uma versão boa. Esse versículo 9 não é uma boa tradução. Tem alguma tradução aqui que diz, a saber, a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo? A sua diz, essa é a tradução correta de acordo com o texto grego. A luz, que é Cristo, que é a vida, ilumina a todo homem que vem ao mundo. Essa luz está no espírito humano. Por isso que em Provérbios, no capítulo 20, versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem. Então entenda que quando Paulo fala sobre a humanidade,
Fala de uma humanidade que viveu a menoridade, no tempo dos rudimentos, no tempo da escravidão, no tempo da servidão. Mas quando Cristo vem, vindo porém à plenitude do tempo, instaura-se uma nova época, a época das realidades espirituais. A época que o homem é convidado a olhar para dentro de si, a encontrar o reino de Deus enquanto um tesouro escondido no campo. O homem é este lugar onde o tesouro está escondido, e esse tesouro é o reino de Deus. Ele tem que encontrar esse reino que aqui está. O reino não está fora de você. Não se pode buscar o reino de Deus em algum lugar. Paulo diz em Atos 17 que o homem anda tateando em busca desse reino. Tateando, porque o homem pensa que esse reino está em algum lugar, e aí ele vai com as mãos, porque é cego, tentando encontrar, tentando ver se encontra esse reino, esse Deus, essa divindade. Aí Paulo fala, se bem que este homem tateando não vai encontrar nunca, porque esse reino está tão próximo de nós, que você não tem que ir a algum lugar. É o que Jesus falou, não é nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas é em espírito que se adora a Deus. Paulo diz, porque nele, nesse reino, no Cristo de Deus, nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Então você está totalmente absorvido desse Deus imanente. Vivemos nele, existimos nele, nos movemos nele. Ele é o reino dentro de nós. Nós estamos envolvidos por dentro e por fora, totalmente tomados de Deus. É impossível você piscar os olhos se não for por Ele. Então, isso se define, esse novo horizonte, esse novo olhar da realidade, no versículo 4 de Gálatas, capítulo 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Qual o sentido aqui? Resgatar os que estavam sob tutores, resgatar os que estavam sob curadores, nos resgatar dos rudimentos do mundo, nos tirar dessa escravidão, a fim de recebermos a ruiotesia. Para nos resgatar, versículo 5, ou para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí chegamos nesse ponto, a adoção de filhos. O que é adoção de filhos? A palavra é ruiotesia. Esta é uma expressão grega, que é usada no direito romano, que significa literalmente o momento em que o filho alcança a sua maioridade, e porque ele alcança a maioridade, ele agora assume a posição de verdadeiro herdeiro, que pode se apropriar da sua herança. Quando então o homem atinge, voltando para o exemplo de Paulo, essa maioridade, é que ele podia se tornar um sacerdote da sua casa. Ele podia assumir então agora a realeza. Ele podia agora se apropriar da herança. Esse era o momento. Alguns pensam, não, se é para receber a adoção de filhos, alguns pensam que é o momento em que você, aceitando Jesus, você se torna um filho de Deus, porque outrora não era. Eu pergunto, se você agora se torna, como é que podia dizer que você era herdeiro? Como alguém pode ser herdeiro se não era filho? E outra coisa, partindo do exemplo de Paulo, ele está falando de posição ou está falando de uma condição orgânica do ser? Aqui no texto. Vocês não me entenderam? Ninguém entendeu, tá? A pergunta é, Paulo está falando, está questionando se o filho é filho de fato ou não é, ou está falando da posição da menoridade e da maioridade? Posição. Então a lógica do texto é que o homem é filho, e que saindo da menoridade, ele agora, quando vem Cristo, ele está na condição de receber a adoção de filhos, de receber a posição de filhos, de ser colocado na posição que de fato ele deve estar, porque atingiu a sua maioridade. Alguém diz, pastor, não concordo com o senhor. Não precisa concordar, mas leia o versículo 6 comigo. E diz, e por que sois? Tem uma razão.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Quem é que recebe o Espírito do Filho de Deus, que dentro de nós clama Abba, Pai? Quem recebe? Qual é a condição para que alguém receba esse Espírito do Filho de Deus que clama Abba, Pai? Qual é a condição? Ser filho. E por que sois filhos? Aldair, porque você é filho? Por essa razão é que o Espírito do Filho clama no seu coração Abba, Pai. Ou seja, na semana que vem eu vou dar seguimento a esse entendimento. Mas entenda, o Aldair passou anos a fio sendo filho, porém escravo, e sem entender que era filho. Não se discernia como filho, porque nada na sua realidade existencial te falava que era filho, mas era um filho. E porque você é filho, num dado momento, Deus falou assim: Espírito do meu Filho, Espírito de Cristo, ilumina, clama dentro do Aldair, Pai. Faça com que o Aldair olhe para o Pai, entenda que Deus é seu Pai, entenda que Aldair é filho. E quando essa compreensão de paternidade divina e de filiação do homem para com Deus vem, aí você fala assim: Deus é o meu Pai. Só podemos clamar chamando Deus de Pai se o Espírito do Filho de Deus, que é o Cristo de Deus, em nós clamar interiormente. Quando o Cristo clama, nós compreendemos. Isso ilumina o nosso ser. Mas essa possibilidade de Ele clamar em nós só é possível porque somos. Ou seja, não nos tornamos filhos para então chamar a Deus de Pai. Nós, porque somos filhos, é que recebemos a iluminação, é que recebemos a clarificação, para que você entenda que Deus é seu Pai, e você passe a chamá-lo então de Pai, e deixe de viver como filho, sendo escravo, e deixe de viver como escravo, deixe de viver da escravidão, dos rudimentos, e agora se posicione e assuma a sua posição de filho, porque é assim que você é. E quem nos mostra, nos convence e nos ilumina disso é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Filho de Deus que em nós clama Abba, Pai. De sorte que já não somos mais escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Agora não precisamos mais viver na escravidão, tá bom? Semana que vem eu vou retomar este ponto final e dar seguimento ao entendimento do que significa ruiotesia, para entendermos o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, que Deus nos escolheu e nos predestinou para a adoção de filhos. Tá bom?